Boa tarde, pessoal. Acho que a gente está no ar já. O áudio está funcionando certinho. Maravilha. Então, boa tarde a todos. A gente vai falar hoje aqui com vocês sobre o Aston, o ambiente de desenvolvimento WordPress. Mas antes da gente partir já para a apresentação, né, nós queremos agradecer o convite do Latinware para estar palestrando num evento desse tamanho. Né, a gente é muito honrado. Então, muito obrigado pelo convite. Então, sem enrolação, vamos começar aqui a nossa apresentação. Peraí. Aí, agora sim. Buenas, galeras. Eu me chamo Eduardo Pitol, eu sou diretor na Aztec. A Aztec ela é uma empresa especializada em desenvolvimento de soluções utilizando o WordPress. A gente acredita no WordPress como uma excelente solução para gestão de conteúdo e também para a criação de e-commerces e marketplaces, né? Eu sou entusiasta do software livre, cara, para estar na Latinware pela primeira vez, assim, é muito legal. Eu já participei de vários eventos, ajudo a organizar alguns eventos aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu fico em Lajeado, né? Mas a gente até, junto com o Matheus aí, hoje o Matheus mais ativo dentro do FOSDEI, mas eu fui um dos idealizadores aí do FOSDEI. Também participo de várias comunidades de empreendedorismo e inovação. São duas áreas que eu curto pra caramba, né? Tanto a área de software, que eu sou formado em ciência da computação, frequentava o físico também há muito tempo já, e aí também depois de formado eu comecei a entrar um pouco nessa área de empreendedorismo e inovação, faço parte da comunidade do Startup Weekend, organizei o primeiro Startup Weekend do interior do estado do Rio Grande do Sul. E é isso aí, meu. Vamos lá, vai ser muito legal a gente compartilhar todo esse conhecimento aí que a gente adquiriu durante algum tempo aí com a Aztec e contribuir para que vocês possam ter um ambiente, né, de desenvolvimento WordPress mais robusto para que atenda, né, soluções mais robustas aí do mercado. Bom, então eu sou o Matheus Roveda, né? Trabalho como desenvolvedor hoje na Aztec. Sou fundador do canal de tecnologia Roveb, que foi citado ontem pela Daiane e pelo Vitor Matos, né? Eu vi que eles estão ali no chat agora também. Um grande abraço para eles. Sou o atual organizador do FOSDEI Lajeado, né? O evento que o Pitol foi um dos idealizadores lá no começo. Então, a gente até teve um evento online esse ano, é um evento mais regional. Sou co-host do podcast Opencast, que é um podcast livre, né? A gente sempre reforça isso, que qualquer um pode participar e colar lá com a gente quando a gente está gravando. E sou apaixonado por software livre, tecnologia e pelas loucuras que o espaço tem. Bom, meu Deus, eu tô com o YouTube aberto aqui, começou a tocar, não sabia se o Matheus estava falando ou não, agora acho que normalizou esse. Então, aproveitando já, né, galera, a gente tentar acompanhar as perguntas aí no chat aí, galera participando, muito massa, e Vitão, muito legal ver presente aí, uma das grandes figuras aí do software livre, PHP e tudo mais aí, pô, prazerzão aí. E que responsa, né? Mas vamos lá. A Aztec, ela surge em 2017, né? E ela surgiu justamente, tem muita gente que fala AZTEC, né? Tecnologias de A a Z, né? Mas na verdade o nome origina do povo asteca mesmo, né? E aí a gente tem como nosso símbolo o guerreiro águia, né? Foi uma classe de infantaria militar do povo asteca, né, que era a tropa de elite lá, né, os comandos dos astecas, né, e eles traziam muita segurança e confiabilidade para o seu povo. E é isso que a gente traz para os nossos clientes. A gente trabalha muito forte com
segurança, a gente tem muita preocupação com que, né, tudo que a gente desenvolve seja seguro e também seja confiável, que esteja sempre de pé funcionando, né? Então, para situar um pouco a nossa apresentação aqui, a gente dividiu em 4 tópicos. Então, essa primeira parte a gente vai estar fazendo uma introdução ao Aston. Depois a gente vai passar pela estrutura do ambiente como um todo, a gente vai entender resumidamente os diretórios e o que vai dentro deles. Depois a gente abre uma janela de dúvidas, então se alguém tiver dúvidas já pode ir mandando para o chat, que aí a gente vai responder mais à frente. E para finalizar a nossa apresentação, a gente vai fazer uma demonstração prática rápida, mas para mostrar o ambiente funcionando. Então, para situar um pouco também de onde surgiu o nome Aztlan, né? Aztlan é o nome dado para o lugar mítico, né, de onde teriam saído os povos que acabaram fundando a civilização asteca. Né? Até asteca, na língua oficial dos astecas, Nautli, significa povo de Aztlan. Então, por isso que foi utilizado esse nome no ambiente, já que a empresa também tem um nome derivado da civilização asteca, nada melhor do que o ambiente também seguir a mesma linha. Bom, o Aztlan, ele surgiu justamente de uma necessidade interna de a gente ter um ambiente de desenvolvimento, né? Ainda antes de fundar a Aztec, eu trabalhava como freelancer e eu sempre tive muita preocupação com o ambiente de desenvolvimento, né? Como é que eu consigo ter uma base prontas, e aí eu nem falo em termos de bibliotecas, mas eu falo em softwares mesmo que a gente vai utilizar para desenvolver, servir nossa aplicação local, né? E o objetivo dele, então, foi que a gente conseguisse ter um padrão e agilidade dentro dos nossos processos de desenvolvimento, né? De solução em cima do WordPress. Então, se a gente depois vai entrar mais a fundo nele, a gente vai ver que ele é mega complexo, e eu sei disso, sim, mas ele vem justamente quando a gente começa a trabalhar em equipes, e aí a gente precisa ter várias pessoas trabalhando e precisam rapidamente poder fazer o onboarding no projeto e poder trabalhar nele. Então, a gente tem muito uma cultura de revisão, então, pessoas poder baixar o projeto na sua máquina, poder testarem sem depender de um ambiente público, né? E o Aston vem com esse objetivo, né? Como é que eu consigo, num comando, né, poucos comandos, né, instalar e levantar a minha aplicação, indiferente das ferramentas que ela tenha, e aí eu consigo trabalhar como se eu estivesse num ambiente público, né? É isso aí. Na questão da comunidade, né, além do Aslan ser livre, a empresa como um todo, a Aztec, tanto o Pitol quanto eu agora trabalhando lá, a gente sempre teve e a Aztec como um todo, muito ligada ao mundo do software livre e ao mundo do open source. Então, o objetivo, ele não é só desenvolver, mas também agregar para toda a comunidade, todas as pessoas que acompanham o trabalho, ajudar essa comunidade a crescer. Né? Então, por esse motivo, né, além de vários outros, o Aston ele foi tornado livre, né? Uma forma também de retribuir para a comunidade todas as aplicações e tudo que é utilizado no dia a dia. Bom, aí vem os desafios, né, do software livre. Até estava discutindo com o Matheus o quanto open source é o Aston ou não, né? Apesar dele estar no GitHub, né, a gente tem um grande desafio de fazer com que pessoas e empresas adotem ele, né, como um ambiente de desenvolvimento de seus projetos WordPress, né? E aí vem um ponto que, cara, isso não é culpa da comunidade, não queremos achar culpados assim, mas como a gente consegue. E acho que é até legal que teve galeras do software livre, assim, como a gente consegue dedicar mais energia, como a gente consegue levar, né, uma empresa que ela precisa, né, estar funcionando, ela precisa ter, né, receitas para poder se manter, mas também consiga retribuir para a comunidade de alguma forma o conhecimento que ela tem, né, para que outras empresas possam utilizar disso e compartilhar. Eu acho que
né, o Álvaro estava comentando justamente antes, né, no finalzinho, a gente pegou o finalzinho da palestra, ele falando sobre o ganha-ganha, e é justamente isso, né, como é que a gente pode fazer com que todos nós conseguimos ganhar juntos, todos conseguimos ter espaço e compartilhar informações. Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem enquanto Astron, né, e Aztec, é como a gente pode fazer com que outras pessoas possam contribuir com o nosso projeto e o projeto possa atingir cada vez mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, né? Então, hoje a gente já, como eu estava comentando, ele já está no GitHub, mas a gente controla ele pelo nosso GitLab, que é a ferramenta que a gente utiliza para gerir nossos projetos. A gente tem uma documentação que está bem outdated, assim, está bem desatualizada, né? Que a gente deveria ter mais informações, né? Então, enfim, aí eu quero dizer que fique aberto, a gente quer muito contribuir, o Matheus está recente aí na Aztec também, um grande entusiasta de software livre, é bom ter ele dentro da equipe, né? Porque a gente quer, de fato, conseguir levar o Astron para mais pessoas, então quem quiser contribuir com esse projeto, já fica nossos contatos, já tem aí minhas redes sociais, né? Pode me chamar no Twitter, LinkedIn, aí eu estou à disposição aí para a gente conversar e, enfim, fazer essa ferramenta crescer junto, dar suporte e por aí vai. O importante é a galera usar e testar. Então, as tecnologias que o Astron ele busca e ele utiliza, né, para fazer esse ambiente funcionar, são basicamente essas, né? O PHP, né, porque sem ele a gente não consegue utilizar o WordPress. Ele tem toda uma questão de automação utilizando o Docker. Então, o pré-requisito para instalar o Astron é ter o Docker, né? A gente não precisa ter as outras tecnologias instaladas, mas o Docker ele é necessário, né? O Docker e o Docker Compose. E é essa mistura de várias tecnologias que a gente conseguiu fazer ali um ambiente bem funcional, né? Utilizando muito boas práticas e com boas práticas dessas ferramentas para construir um ambiente completinho, para a pessoa conseguir fazer um deploy, para ela conseguir ter um controle no código. A gente vai citar um pouquinho mais à frente a questão de indentação e tudo mais. Então, essas são as tecnologias que estão presentes dentro do ambiente Astro. Bom, a gente tem uma documentação, né? Como eu disse, ela funciona, tipo, fazer a instalação a partir das informações que tem lá, vocês já conseguem fazer a instalação do ambiente. Na verdade, eu levantei ele agora aqui utilizando essas instruções, né? E a gente utilizou o Docusaurus, então, para criar a documentação. Então, também é uma ferramenta livre bem legal para utilizar. E aí vem até um ponto, né? Por que a gente não fez a documentação no WordPress, né? Já que o WordPress, né, a gente usa, mas, cara, a gente também entende que cada um tem o seu objetivo e para o nosso estado e o que a gente precisa, né? Com as ferramentas que a gente tem, os profissionais que a gente consegue utilizar um Docusaurus, e é uma ferramenta fantástica aí para a criação de documentação. Bom, para fazer o download, né, do projeto, a gente tem... Isso tudo está dentro da documentação, né, bem simples, cara. Baixou, né, executou esse comando wget, aí já vai ter junto com o tar, aí já vai ter o pacote baixado e descompactado. Então, é só rodar o comando de instalação, né, que a gente tem. Aí a gente tem um diretório que o Matheus vai falar mais, onde a gente deixa toda a parte de ambiente mesmo, né, e aí a gente tem também um comando de profiling, que ajuda a ter comandos mais simples, assim, para o que precisa executar, né? Então a gente cria uma camada ali para facilitar a comunicação entre os comandos que precisam ser executados do Docker e o que, né, enfim, o que precisa rodar, né? Então, basicamente, baixa a estrutura do projeto, executa a instalação, carrega o profile e executa o comando server. A partir daí, vocês já vão ter tudo levantado que vocês precisam para
poder trabalhar dentro do projeto. Então, dada essa primeira parte, que a gente falou um pouquinho sobre o surgimento do Astra e a sua filosofia por trás, também os desafios, a gente vai entrar agora numa parte mais teórica, onde eu vou falar um pouquinho dos diretórios que a gente tem nesse ambiente, né, e depois a gente vai seguir no nosso roteiro. Então, o Astra, ele é bem organizado quanto a diretórios, então os diretórios, eles são bem definidos, porque assim tu consegue garantir o entendimento do ambiente, né, tu consegue garantir a organização dele, e querendo ou não, também tu deixa mais fácil para quem nunca teve contato, ou até para dar manutenção. O primeiro diretório que a gente tem no Astra é o diretório Assets, onde ele é responsável, bem resumidamente, por armazenar e gerenciar os assets que vão ser utilizados no projeto. Então, tudo que é empacotado ali pelo Webpack acaba ficando dentro desse diretório. O diretório CLI, né, que ele gerencia os pacotes do WP CLI. Então, aqui a gente consegue estender alguns comandos, né, personalizar conforme a necessidade. Então, esse é o objetivo do diretório CLI. Nós temos o diretório de deploy, que aqui fica a configuração e as chaves SSH para conseguir utilizar o deployer para realizar o deploy. Então, aqui fica armazenado também o log de quando o deploy acontece. Então, se der algum erro, já sabe aonde ir para encontrar o possível problema. Só comentando um pouquinho, o Regis perguntou se o Astra não faz café também. Ainda não, Regis. Nós temos aqui o diretório de environment, então, que nem o Pitol citou antes, aqui a gente tem tudo o que é necessário para rodar o ambiente. Então, aqui a gente tem aquele arquivo de profile, onde tem alguns atalhos, vamos dizer assim, uns alias, para alguns comandos mais complexos, deixando assim de fácil entendimento e de fácil usabilidade, né? Nós temos as configurações das próprias variáveis do ambiente, então está tudo bem separado aqui dentro desse diretório, ele tem subpastas, isso está bem especificado na documentação do Astra, essa é uma parte que está bem detalhada lá na documentação. Então, tudo que for do ambiente vai estar dentro desse diretório. Nós temos o diretório Inc., né, que ele é mais responsável pelas funcionalidades do projeto, né. Aqui a gente organiza em classes, né, também mantendo a organização, e nada adianta ter bem organizado os primeiros diretórios e dentro deles ficar uma bagunça, então a gente vai mantendo essa organização em todos os diretórios, em todo o projeto, né. E aqui, basicamente, é a integração entre o administrador do WordPress e o tema. O próximo diretório, que é o PHP QA, que ele contém os arquivos de configuração das ferramentas de análise de código. Então, como eu falei lá no comecinho, também tem ferramentas para garantir, por exemplo, a formatação do código, daqui a pouco algumas mudanças que o próprio PHP vai tendo, que acabam por mudar a forma de utilizar algumas funções, algumas coisas dentro do código. Então, esse diretório, ele é responsável por essa parte de análise de código em si. Eu acho que vale acrescentar aqui também que o próprio WordPress ele tem um padrão de código, e o Astra já vem integrado com esse padrão, então permite com que, depois que executa o código, depois que tu fez o código, executa o PHP-CS, né, e tu vai conseguir identificar se ele está dentro do padrão do WordPress ou não. Então isso permite com que existe o código fique mais legível, né, que não cada um faça o código de uma maneira, use indentação diferente, espaçamento diferente e tal, e o WordPress tem uma maneira diferente, assim, de algumas coisas para fazer o código, né, e aí vem um ponto que eu particularmente não gosto tanto do padrão do WordPress, mas entre o que a gente gosta e o padrão, cara, sempre o padrão, entendeu? Porque são regras e aí, para uma boa convivência, aí é sempre bom a gente manter
ter um padrão, né? Acho que alinhar isso com a equipe é super importante. Até estendendo, isso também tem para JavaScript, né? Então, lá nos assets também tem um ESLint, né? Para também fazer essa análise no código JavaScript e que nem o Pital falou, sempre mantendo o padrão, né? Também o código fica mais legível e para outras pessoas darem manutenção depois naquele código vai ser bem mais fácil também. Nós temos o diretório public, né, que aqui vai ficar, então, a instalação do WordPress, né, a configuração e os pacotes, enfim, do WordPress. Então, nesse repositório que ficam os arquivos mais principais, assim, que vão rodar depois do WordPress. Nós temos o diretório Teams, que aqui ficam os temas do projeto, né, o próprio nome já é identificável. E nós temos o diretório WP Packages, que é aqui onde é que a gente faz o controle de pacotes. Então, aqui a gente tem lá o arquivo do Composer, por exemplo, para a gente instalar plugins, temas, né? Aqui a gente pode instalar também plugins privados, então a gente tem as pastinhas específicas para colocar esses arquivos dentro, né? Então, aqui é onde é que a gente faz todo esse controle, sejam dos temas, dos plugins e até das traduções do projeto como um todo. Alguns desses que a gente tem, né? Um deles é o Docker Sync, né? Que ele é uma ferramenta que resolve, né? Ele ajuda no problema de performance que o Docker tem com volumes do macOS, né? Eu particularmente eu uso o macOS, mas eu acho que se eu tivesse usado o Docker antes de comprar o macOS, acho que eu não ia para o macOS, assim, porque de fato é uma grande briga, assim, para funcionar. Às vezes as coisas funcionam, às vezes as coisas não funcionam, acaba exigindo muito do processamento, né, essa integração, e, cara, no Linux ele funciona lindamente, assim. E aí no Windows, aí nem com Docker Sync, tipo, funciona direito, né? Então, se for trabalhar com Aston, trabalhar com Docker, a minha sugestão é utilizar Linux, que é, de fato, assim, a melhor plataforma e o melhor sistema operacional para desenvolvimento com Docker, né? E Docker é fora de série, né? Acho que vale já ressaltar aqui, para quem não está utilizando ainda, vale a pena dar uma olhada, em termos para ambiente de desenvolvimento, integração com, né, para colocar as coisas em produção, fica tudo mais lindo, assim. Com Docker é uma complexidade maior, isso, sem dúvidas, assim, mas vale muito a pena ficar de olho, assim, porque ajuda bastante na gerência de um projeto, né? Acrescentar novas ferramentas, questão de versão, poder ter isolamento de versão é perfeito, né? E aí outra coisa que também a gente tem, aqui na Stack a gente usa o VS Code, né? Mas pode se integrar com outras IDE que tem integração com o Xdebug, né? É uma maneira para depurar a aplicação, assim. E, cara, isso é quase que nem Docker, assim. Eu acho que depurar código com breakpoints é fundamental hoje com aplicações mega complexas que a gente tem. A própria depuração do WordPress, ela é bem chatinha, assim, e usar aqueles, né, no PHP ali, o vardump, o exit para identificar valores, assim, funciona, não tem erro, não descrevi isso, óbvio, tipo, mas se dediquem a aprender sobre Xdebug, e porque, de fato, assim, ele ajuda muito no processo de depuração de código, assim, e cara, tem uma história bem legal, assim, com o debug, porque, cara, eu comecei na faculdade, né, normalmente trabalhamos com Java, né? E Java já vem a ideia pronta, já com debug funcionando, então tu já usa assim. E fazer a integração do Xdebug com o PHP não é tão simples assim. Eu lembro que isso já faz tempo, né? Mas eu fiquei, cara, tipo, vários anos assim tentando, assim. Daí eu, vi que dava, daí não conseguia, daí desistia, daí vi que dava. Cara, quando eu consegui colocar um breakpoint, eu podia executar e parar na aplicação, assim, meu, cara, eu me emocionei, assim. Mas de fato porque trouxe um grande, né, um grande ganho de
de produtividade e de redução de estresse, né? Porque até o Vitor botou aqui, né, que Xdebug é vida, né? E de fato, assim, é excelente ferramenta, assim, sem dúvidas, porque ajuda muito no processo de desenvolvimento. Porque, cara, quem faz código e não faz ele não ser funcional de primeira, né? Então isso ajuda bastante. É isso, então a gente chegou no final da nossa primeira parte da apresentação, né, a parte mais teórica. Então agora a gente abre um momento, se alguém tiver algum tipo de dúvida. Caso alguém não ter dúvida, a gente vai trocar para a tela do Pitol, e aí ele vai mostrar um pouco mais na prática como funciona o ambiente em si. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Galera, eu acho que é um momento, assim, fiquem à vontade para usar o chat aí. É isso aí, não existe vida antes e depois da Xdebug, é bem isso mesmo. Espero que para alguns seja existir vida antes e depois do Astra, né? Mas o objetivo agora, sim, é a gente fazer demonstração. Cara, não estou fazendo uma demonstração guiada aqui, a ideia é justamente a gente interagir, a gente está com o chat aqui aberto. Se você quiser, como é que faz tal coisa, como é que vocês resolvem tal coisa, e a gente vai mostrando aqui na live, aqui na palestra, enfim, acho que é esse o objetivo. Curto mais fazer mais interações do que ficar aqui fazendo um monólogo, assim, tá? Porque a ansiedade começa a bater, não sabe se as pessoas estão curtindo ou não, tá? Mas vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui. Até fica os nossos e-mails, né? Então, se alguém não nos encontrar nas redes sociais, o Pitol é @edpitol, e eu é @Mateus Roveda com 2 As no final. Então, se não encontrar a gente nas redes, pode mandar um e-mail também, que a gente vai estar respondendo. E fazendo essa propaganda que o Regis acabou de comentar, né? O FOSS Day, que é o evento que a gente organiza aqui na região do Vale, né, e também da Serra, ele foi construído utilizando o Astra. E também ele está livre lá, o projeto no GitHub, então podem acessar fossday.org, que lá vai ter todos os links para ir para o repositório e testar em casa também. Isso foi bem massa, assim, porque acho que o primeiro projeto, assim, que a gente rodou de, enfim, em parceria aí com o Astra, então, tipo, de outra pessoa pegar e rodar, eu que até o Regis fez algumas lives no Twitch, né, e eu, caraca, será que vai funcionar? Será que ele vai conseguir se achar e tal? Daí nós, cara, fomos guiando um pouquinho ali, mas ele se virou super bem, eu fiquei mega feliz, assim. Bom, a gente já está aqui com o Aslan instalado, né? Aqui, vou até aumentar um pouquinho aqui. Não vai. Foi, tá? Aqui tem. Opa, acho que foi demais agora, né? Aqui. Meu Deus! Ó, esse é o. Aí, tá. Vamos lá. Então, ele já está levantado aqui, a gente tem o que gera, né? Após a gente levantar o servidor, a gente sempre acessa aqui em via localhost, aqui está nosso ambiente aqui. A gente ter acesso, claro, ao painel administrador do WordPress, né? Deixa eu acessar aqui. Quando ele instala, ele já faz toda... no nosso script de instalação, ele já vem já com o usuário criado, que é admin, não coloquem isso em produção, por favor. Né? Uma senha muito segura, né, para ser utilizada. E já deixa os links personalizados e tal, já com momento certinho, para ficar amigável, né? Mas beleza, aqui vamos voltando aqui. Uma coisa bem legal, então, que é o Xdebug, né, que eu quero mostrar para vocês, que para mim é a ferramenta, uma das coisas mais legais, porque já vem pronto, entendeu? É só, né, executar aqui, configurar, claro, né? Então a gente tem aqui na configuração do Xdebug, a gente tem que fazer um mapping, né, porque ele não... como a gente usa container, né, ele, na verdade, ele não está na nossa máquina, né, então a gente tem que fazer um mapping aqui para as coisas funcionarem, né, então a gente mapeia o /app, que é o que a gente usa
a gente usa no container, né, que ele aponta para nosso workspace root aqui, que é o diretório raiz do VS Code, né, admin não pode ser senha de prod. Poder pode, né, aceita, né, mas é sempre bom, né, utilizar. Assim. Eu recomendo muito usar os geradores de senha aí para gerar senha, né. E aí é bem simples, a gente dá o play aqui, ó, já tá rodando o Xdebug, né? Então a gente pode vir aqui, vamos pegar aqui, vamos abrir, ó, por exemplo, o meu tema, né? Aqui eu tenho meu index, se eu colocar um breakpoint aqui, eu venho, rodo o meu localhost, ele vai, né? Vai ou não vai? Ele vai parar aqui, ó. Então, nesse momento aqui, eu já tenho parado, eu tenho o contexto, eu posso vir aqui no meu Xdebug aqui, e eu tenho todo o contexto, né, de variáveis que ele possui, coisas do WordPress, né, um monte de variável global e tudo mais e tal, né, mas eu consigo, então, poder verificar como é que está o estado da minha aplicação nesse momento, né. E aí eu posso passar, né, ir para as próximas linhas e tal, e ele vai me dando os resultados. E aqui tem umas coisas bem legais, porque eu posso vir aqui, copiar aqui, vir no debug console, mas o que está retornando essa função aqui, né? Eu posso e testar qualquer função aqui, né? Sei lá, uma is_home, que é uma função is404, e eu consigo aqui executar funções, né? Como se estiver em tempo de execução, então isso permite que a gente consiga testar testar e detectar estados da aplicação, que facilita bastante a gente avançar com o nosso código, né? Então, beleza. Também aí a gente tem uma coisa que a gente gosta aqui, né? Pelo menos a gente sabe que, né, o WordPress por si só ele não é orientado a objetos, mas a gente gosta de trabalhar com a nossa parte de aplicação, né? O que a gente customiza não em plugins, mas num diretório separado que é o Inc, né, que o Matheus até comentou, e aí aqui a gente gerencia uma aplicação, como se fosse uma aplicação PHP, só que, claro, ela é interligada com o WordPress, né, porque a gente acaba usando as APIs de funções do WordPress dentro do código, mas pode ver que ela tem todo um padrão de PSR, né, que acho que é a 4, se eu não me engano. E também a gente, perdão, não é PSR 4, recapitulando, que a gente utiliza o padrão do próprio WordPress para carregamento de classes, né? E aí aqui uma coisa que a gente gosta de utilizar muito é o PHPDI, que é uma biblioteca para dependência de injeção, né? Então facilita bastante a gestão da nossa aplicação, também sem precisar ficar usando muito variáveis globais e tudo mais. E o legal aqui é que eu posso instalar, tipo, e gerencio por esse composer aqui, né? Eu gerencio bibliotecas PHP, então eu isolo o que eu tenho de bibliotecas PHP dos meus pacotes do WordPress, que são os plugins, que também a gente gerencia via Composer, né? Eu vou mostrar mais à frente. Então aqui a gente tem o nosso source, né, onde é que fica todo o nosso código PHP, e aqui ele segue o padrão das classes do WordPress, também, né, prefiro mais PSR4, mas como a gente está trabalhando com WordPress, né, e aí a gente aqui tem uma classe kernel, muito inspirada no Symfony, né, onde a gente carrega todas as classes que vão carregar hooks do WordPress, certo? Então, por exemplo, quem trabalha com WordPress aí sabe, mas o WordPress ele é muito baseado em o que a gente chama de hooks, né, que é o poder dele de poder injetar coisas dentro do core, dentro de plugins, né, enfim, então, nesse ponto a gente trabalha muito com, né, dentro do WordPress, injetando coisas do que né, já tem, tá? Então ele permite uma extensão, ele é muito extensível, né? Então isso para mim é uma das coisas bem legais do WordPress, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ligação com o nosso diretório de assets, então ele faz toda a gestão automática para carregar os assets, né? A gente tem dois, um que é voltado para o app, né? Que é o que a gente considera o nosso front-end, né? E o editor que ele é voltado para o
o editor, né? Que até é o Inky Block Editor, né? Que ele já vem integrado já com React para te conseguir escrever blocos para o Gutenberg, que é o novo editor do WordPress, né? A gente também tem algumas integrações, como o Mail, né? Que é para a gente conseguir fazer os testes aqui de e-mail, a gente utiliza o Mail Catcher, né? Então, quando eu faço um envio de um e-mail, em vez de ele cair ter que mandar para um e-mail meu, né? Ter que estar conectado via um SMTP, eu consigo, através do Mail Catcher, fazer com que em localhost mesmo eu recebo e visualizo esse e-mail, né? A gente tem uma integração com Live Reload, a gente está substituindo isso para utilizar o Hot Module Reload, né? O Hot Reload, que agora mudou o nome também, que agora é Fast Reload, se eu não me engano, né? O ecossistema JavaScript muda as coisas muito rápido, assim, né? E, né, alguma coisa de também já configurar o text domain, que é para fazer as traduções, né? Então, a gente aqui na Stack gosta muito de deixar o padrão de desenvolver tudo em inglês e utilizar arquivos de tradução para fazer as traduções, né? Então, para deixar tudo bem separado, né? Beleza, então eu posso colocar breakpoints aqui também para testar dentro da minha aplicação, tudo isso é integrado, né? Vamos pegar aqui pegar dentro dos assets aqui, ver, ó, ele tem que, quando ele executa o WP script, né? Eu posso vir aqui, na verdade, toda a base das nossas classes, ela tem um init que é justamente chamado pelo kernel, né? Então, o kernel, todas as classes que a gente carrega aqui, ele chama, né, pelo container aqui, né, do PHPDI, ele chama a classe, a função init, né? Vamos lá. Então, coloquei um breakpoint aqui, vou vir na minha aplicação aqui, vou dar um... E aí parou aqui, né? Então, tanto o tema quanto os includes aqui funcionam. A gente também, se executar um comando pelo WP CLI, né? Que eu vou mostrar depois aqui, vai funcionar também, tá? Então, super tranquilo de rodar. Então, a gente faz com que, se quer rodar alguma coisa no WP CLI, precisa depurar também, já vem tudo integrado e funcionando, né? Beleza. A Miriam aqui, né, você encontrando esses dois grandes profissionais, Miriam. Também cara, bom te ver por aqui, Miriam. Massa. A resposta só aumenta. Pois é, né? Tem bastante gente importante aqui no chat hoje. Pois é. Dá um play aqui também, ó, porque parou, né? Aqui eu botei breakpoint, né? Mas se a gente quer parar, tirar o Xdebug, é só dar um pause aqui. Outro ponto bem legal aqui, então, que eu estava comentando, a gente usa o WPackage para gerenciar os pacotes públicos do WordPress. Então, quando a gente precisa instalar um plugin, em vez da gente entrar lá na interface e fazer a instalação do plugin, a gente utiliza o Composer. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que se alguém for pegar o código, ele vai baixar o código, vai fazer a execução da instalação, ele automaticamente já vai baixar todos os pacotes. Então, a gente consegue versionar os pacotes que a gente está utilizando, né? Então, vou até abrir esse site aqui, que é bem legal. Já é um projeto que existe há bastante tempo, assim, eu vejo ainda pouca gente utilizando, né? Mas recomendo muito entender como faz. É super simples utilizar o WPackage, né? Ele é o package do WordPress, né? Então, olha só, ele tem aqui, vamos instalar o SEO. O Yoast, né? Que é o Yoast, né? Então, eu vou vir aqui. Quando eu estava fazendo os testes antes, eu estava tendo uns problemas com o Sync aqui, sabe, com o Docker Sync. Então, como é que funciona o Docker Sync? Até para explicar para vocês, né? O Docker para Mac, ele tem um grande problema de volume, né? Que, tipo, por causa da escrita e o file system da Apple ali, eles não se conversam bem, né? Então, o Docker Sync, ele é uma solução, né, onde fica um container, um volume no meio, gerenciado por um container. Até vou dar um Docker PS aqui, para quem é do Docker aí
para até ver como é que funciona por baixo dos panos, ó, ele vai levantar um container aqui, certo? Que é o do meu app. Então eu vou ter esse cara que ele vai ser tipo um agente assim que vai ficar um daemon, né? Que vai ficar monitorando se os arquivos são alterados. Então toda vez que um arquivo é alterado ou no host ou no container da aplicação, ele vai sincronizar ou com o volume, né, que é o que está no container, ou com o file system local. Só que isso leva um tempo. Aí no caso quando a gente utiliza o Node Modules, por exemplo, né, nos assets ali, é um monte de arquivo para sincronizar, um monte de arquivo para olhar, daí às vezes as coisas trancam e tal. Então, é uma solução que ajuda, mas muitas vezes dá umas dor de cabeça aí para gerenciar, né? Mas se eu fizer isso aqui, ó, um WP Composer, porque a gente tem 3 Composer, né? A gente tem um Composer para o WP, um Composer do Inc, né, que é aquele que eu estava mostrando antes, e um Composer do WP CLI, certo? Boa, Vitão. Acho que pode botar na tela aí, que essa aí é boa. Resolve todos os problemas, né? Não fica nem. Então, mas daí não precisa de um Mac, né? Não, mas mas eu estou dando aqui, ó, um WP Composer Require, e aí ele vai fazer a instalação. Às vezes, isso demora um pouco, porque o próprio Composer, ele é um pouco lento, né? Isso até está no radar atualizar o Composer para a versão 2, né? Aqui é o Composer 1 ainda, e apenas saiu o Composer 2, tanto que o PHP 8 também apenas saiu, né? Então, todas essas novas atualizações, elas estão no radar, né? E também pode ser atualizado pela comunidade, como está aberto lá, a gente aceita contribuições também se alguém encontrar algum bug ou algo desse tipo, né? Exatamente. Boa. Eu tô pensando em começar a usar, Vitão, até se quiser comentar, eu tô pensando em usar uma VirtualBox, alguma coisa assim, para poder trabalhar com o Docker aí, porque tem algumas aplicações assim rodam legal, até não é um problema, mas tem alguns projetos maiores assim que de fato ele aqui tá rodando, eles não estou escutando, mas minha máquina tá fervendo aí. Ligou o turbo, né? Acho que seria bacana, Pitol, enquanto ele instala ali, dar uma passadinha pelo arquivo de profile lá, o pessoal entender esses comandos. Boa. O WP Composer. Boa. A gente tem dentro do diretório environment onde tipo a mágica acontece, né? Então a gente tem aqui onde é que a gente faz toda a configuração do Docker, né? Algumas imagens que a gente tem personalizadas, o nosso Docker Compose, né? Que é aonde a gente coloca todos os nossos serviços que são necessários para rodar o Aston, né? Então a gente tem o banco, a gente tem o servidor, né, que a gente utiliza o Nginx, o PHP FPM, o WP CLI, a gente tem os assets, né, para rodar a parte que roda com Node, né, os nossos Composer. A gente tem mais um Composer, do PHP QA também tem Composer. Né? A gente tem o Mailcat, e por aí vai. Olha só, são vários serviços aí que estão, muitos não levantam, claro, junto com a aplicação, né? Mas pode ver que como a aplicação ela começa a ficar complexa, né? Porque a gente, de fato, precisa ter o banco de dados e o PHP, banco de dados e Apache tu já tem um WordPress, né? Mas aí quando a gente começa a ter aplicações mais complexas, por exemplo, a gente tem um cliente que utiliza Elasticsearch. Cara, a gente consegue rodar um ambiente local com Elasticsearch utilizando o Docker, sabe? Então fica muito fácil quando a gente precisa compor serviços, né? Mas beleza, ó, tá terminando aqui a instalação.
O Vitor aqui trouxe também que tem alguns pacotes ainda que não são compatíveis com Composer 2. Isso é verdade. O próprio WP CLI tem uma discussão sobre atualização para o Composer 2, que ele não tá funcionando ainda. Do próprio WordPress existe uma discussão sobre a conversão para o PHP 8, que ainda não está pronta e não vai sair na versão 5.6, eles vão colocar em modo beta, né? Ainda o WordPress para PHP 8, então vai demorar um tempinho mais ainda para ser totalmente compatível, então recomendo todos testarem, né? Começarem a utilizarem, mas em produção ainda vai levar um tempinho para a gente poder usar dos recursos do PHP 8 no WordPress, né? Mas vamos lá, Matheus, tu me pediu para olhar o profile, eu estou só enrolando aqui, né? Depois a gente volta para o plugin. Tá? Vou fechar uns arquivos aqui. Então, o profile é um arquivo que a gente carrega ele, né? Então, a gente dá um ponto environment profile. Isso, claro, o meu sonho, né, é a gente ter um comando tipo o Laravel, né? O Laravel tem o Artisan, né? Que daí é um comando que faz as coisas, que faz as mágicas. É muito mais legal do que ter um profile, né? Porque o profile ele cria comandos, né? Enfim, então isso pode sobrescrever alguma coisa do sistema, né? Mas aqui a gente tem o nosso profile que, cara, nos ajuda vamos dizer assim, para um MVP, assim, quebra bastante o nosso galho, assim. Então, são vários comandos, né, para levantar o servidor, o próprio o WP CLI para executar, né, a partir do pacote que a gente tem aqui. O Live Reload, né, que se a gente precisa fazer, né, o monitoramento dos arquivos de script, de assets e atualizar automaticamente a página quando salva, essas coisas assim, Node, né? A gente tem os nossos Composer aqui, a gente tem um comando também que ajuda para exportar banco de dados. Eu quero gerar um novo banco, então ele automaticamente, né, tu executa o comando, ele já exporta, ele já também para dar um reload, porque como o WordPress ele trabalha muito com banco de dados, né, a gente precisa ter sempre uma cópia do banco aí para poder que a galera possa pegar e atualizar, né, enfim, quando está trabalhando em equipe, né. Nosso SMTP para capturar os e-mails que são enviados na aplicação. A gente também tem logs, então para acessar rapidamente os logs do FPM, do Nginx, derrubar o serviço, né? Então a gente tem o down, que já pega e mata tudo, assim, para a gente ir para outro projeto, né? A gente tem o deploy, a gente utiliza uma ferramenta para fazer deploy, que é o deployer, que ele é muito legal, cara, nos resolve o nosso problema, né? A gente, na nossa própria máquina, a gente consegue executar um comando deploy que pega um branch do Git e coloca em produção ou em staging, né? Então, isso ajuda bastante no processo de disponibilizar o código que a gente está fazendo. A gente tem o WebGrind também, que é uma excelente ferramenta também do Xdebug, que ajuda em profiling. Então, a gente consegue, tipo, tá ali, tem algum gargalo na aplicação, ela ajuda a mostrar nos gráficos como o que está consumindo de cada requisição, assim, é bem legal. Comandos para gerar arquivos de tradução, o próprio Docker Sync aqui também eu pulei. É isso aí, então são N comandos, é difícil falar de tudo aqui, eu já estamos estourando o tempo, eu achei que ia sobrar um monte de tempo também, mas... de qualquer forma, a gente continua disponível, a gente quer que a galera usa o Astor, né? E vamos ver aqui, ó, chegou, baixou aqui, ó, pode ver que ele atualizou o Composer, ele instalou o WordPress SEO, né? E aí o que acontece? Automaticamente ele não ativa o plugin, né? Talvez a gente poderia fazer um post script lá do Composer para fazer isso, mas a gente não tem implementado ainda isso. Mas olha só, eu posso vir aqui, ó, e executar um WP plugin list. E aí eu vou ver todos os meus plugins que eu tenho dentro da minha aplicação e gerenciar eles por aqui, né? Ele fica um pouco lento, porque nós estamos no Mac, né? No Linux ele é bem mais rápido. E isso é legal, só que o que acontece? Aqui ele não vai estar ativo, porque a gente instalou ele agora via Composer. Mas se eu rodasse o comando environment bin install, né, que é o comando de instalação, ele vai fazer a ativação de todos os plugins
automaticamente, ó. Tá vendo que ele tá aqui, ó, WordPress SEO inativo, né? Mas eu posso vir aqui e dar um WP plugin, opa, plugin activate WordPress-SEO. E aí ele vai fazer a instalação, a ativação do plugin. Se eu dar eu posso, o WP CLI, né, que é uma ferramenta que ajuda a gerenciar o WordPress, ele permite instalar plugins também. Eu poderia vir aqui e fazer uma instalação do WordPress SEO, né, pelo WP CLI, mas eu não ia versionar isso, então por isso que a gente faz pelo Composer, porque eu tenho né, o controle de versão e quem for pegar o código já sai tudo lindamente, né, atualizado, né. Então, ó, ativou o plugin. Se eu vir agora aqui no meu dashboard do WordPress, eu vou ter aqui. Dá até medo, né, Nas? Tá aqui, ó. Instalou o plugin, né? Então, buenas, galera. Nós temos 5 minutos aí. Usem o chat. Eu não quero dialogar aqui, né? Enfim, a gente demonstrou um pouco, né, do Aston. Tem várias coisas legais. Se eu abrir aqui os assets, né? A gente tem aqui tudo gerenciado via packages.json. Então, cara, uma das coisas que a gente tem aqui, cara, como é que é a melhor forma de se trabalhar, né, com determinada tecnologia, a gente tenta aplicar isso dentro do Aston, né? Que para nós faz sentido como base né, o gerenciamento de assets e o WordPress, né? Então a gente trabalha com essas duas e vai plugando conforme as demandas dos projetos, né? Outras soluções, né? Mas daí fica customizado para cada projeto. A base a gente tenta ser o mais enxuto possível, né? Às vezes não fica tão enxuto, né? Mas que seja uma base para que qualquer pessoa possa pegar e partir disso para poder fazer sua aplicação WordPress com a maior qualidade possível, né? Então a gente já tem o Webpack também, né, instalado, enfim, já vem, ó. E aí olha aquilo que aí bate com aquela questão do PHP, né? Que a gente tem gera o app.js e o editor.js, que já são carregados aonde tem que ser carregado. Então, quem for trabalhar não precisa se preocupar com isso, não precisa se preocupar com ambiente de produção e tal. Exato, Vitor. Até fica o convite para te explorar ele um pouquinho mais e dar um feedback melhor para nós, né? Já que também tu manja bastante do PHP, né? Então, fica o convite já, para a gente até trocar uma ideia um dia desses para falar do Astra em si. Isso é uma coisa até legal o Vitor trazer isso, né? Porque, tipo, trabalhando com pacotes libs, fica ali... E o WordPress é o que torna ele tão popular e tão famoso e tão democrático, é que ele é feito para rodar numa hospedagem mais simples possível, né? E só que ao redor dele tem vários profissionais e várias empresas assim que constroem muitas ferramentas que vão ajudando na melhoria do ecossistema. Então, ele pode ser ele pode estar lá simplesmente sendo numa hospedagem lá qualquer, levantando um banco de dados e um PHP, né, bem simples, com PHP 5, né, que funciona, mas aí tu pode também ter do outro lado um site com um tráfego gigantesco, que precisa ter um cache, um Varnish rodando, com Elasticsearch e outras ferramentas que vão dando mais qualidade, só que quanto necessário, entendeu? E aí vem um ponto que, claro, né, que bate muito do WordPress, que é a base de código dele, né, que é uma coisa que a gente discute muito, né, que não vai mudar, essa é a base de código dele, assim, então quem preza muito por qualidade de código, de fato, bate nisso, e tem que bater mesmo para ver se a galera do core começa a pensar de uma forma que a gente consiga ter um código, tipo, melhor dentro do WordPress, mas, por outro lado, também uma coisa que eu defendo bastante cara, entendo o WordPress como uma caixa preta, que ele tem uma API de funções,
que é super bem documentada. Se vocês entrarem dentro da documentação do WordPress, lá vocês vão ver que é uma documentação muito, muito boa, tudo explicado. Cara, pensem e desenvolva a sua aplicação por fora, como a gente faz, entendeu? A gente isola template, isola camada de negócio e fica interagindo por fora, consultando a API do WordPress, né? Então, API de funções, né? Não estou falando da API REST, que também tem, né? Então, são N possibilidades aí. Eu acho que, de fato, dá para criar coisas muito legais e profissionais utilizando WordPress. Eu espero que o Aslan seja uma delas, que inspirem vocês também a criar coisas, que vocês utilizem ele. Matheus, tu faz encerramento aí, ó? Faço. Só respondendo a dúvida do Regis, né? A gente mostrou antes o link, é astron.astecweb.net. Então lá tem todos os links para o GitHub, para a Astec, e também pode encontrar nós nessa documentação. Mas então, a gente estourou o tempo, né? Chegamos às 18 horas. Mais uma vez, a gente queria agradecer, claro, a presença de todo mundo aqui no chat. Foi bem bacana essa interação, né? A gente tem bastante pessoas com nome que são bem conhecidas no mundo do PHP e do desenvolvimento, também do software livre aqui no chat. Agradecer também o convite da Latinoware novamente, para estar palestrando num evento do tamanho que é a Latinoware, né? Para mim é uma grande honra, eu tenho certeza que para o Pitol também, estar aqui palestrando, né? E é isso, né? Nós ficamos abertos a contatos. Vocês estão vendo aqui os nossos arrobas, né? Então vocês podem entrar em contato conosco através disso. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Pitol, não sei se tu quer dar uma palavrinha final. Não, só quero dizer que a gente, né, tem o Álvaro antes de nós e agora tem o Ricardo depois, assim, pô, tipo, mega gratificante também, mais pressão ainda, né? Mas foi muito bom. Quero agradecer a presença de todos que ficaram aí até o final, e Ricardão, uma boa palestra aí, vou acompanhar agora. Isso aí. Valeu, pessoal. Feito. Valeu, galera.